Então, bem-vindos a mais um Beabá da Democracia. Estamos aqui com o professor Cláudio Couto, atualmente dá aula na FGV de São Paulo. Cláudio, eu podia te apresentar, mas eu acho que é melhor você se apresentar, né? Que você faz a seleção do que você acha mais interessante do seu currículo. Tá, joia, Pedro. Bem, Pedro, eu sou cientista político, né? Sou professor da FGV de São Paulo, da Escola de Administração, da FGV e AESP, embora também atue na Escola de Direito. Minha pesquisa geralmente se dedica a questões relacionadas a instituições políticas, eu diria que é isso que define o tipo de pesquisa que eu faço, então, funcionamento de partidos, relação entre poderes de governo, estruturas constitucionais, as suas mudanças, né, e o próprio funcionamento da democracia. Então, é com esses temas que eu normalmente trabalho, tanto em termos de pesquisa, como, na maior parte das vezes, nas coisas que eu leciono, né, na FGV. E você está trabalhando com alguma pesquisa mais específica agora? Eu tenho me dedicado recentemente ao estudo desse, enfim, muita gente tem mexido com isso, desses processos que vários países têm experimentado, do que a gente chama de recessão democrática ou de erosão da democracia, né? Como é que as estruturas do funcionamento da democracia têm sofrido aí uma certa corrosão, em parte por conta do próprio descrédito no qual essas estruturas caem, mas também por conta, muitas vezes, da ação de certas lideranças, certos movimentos, ou até, eventualmente, certos partidos que contribuem aí para a corrosão dessa democracia, atacando as instituições, atacando a própria ideia, né, de uma pluralidade política, que é uma coisa também essencial para o funcionamento da democracia. E, professor, se eu pensar, essa democracia que você está falando é uma democracia de esquerda, é uma democracia de direita? Existe uma democracia que seja de direita e uma democracia que seja de esquerda? Olha, eu creio que não. Acho que a ideia da democracia é justamente que a democracia não é nem de esquerda nem de direita, né? A democracia é um regime necessariamente plural. Então, ela pode comportar posições políticas diversas, tanto de esquerda como de direita, né? Você vai ter, em países democráticos, por exemplo, alternância de partidos de esquerda, de direita, de centro, das mais variadas posições políticas no poder ao longo do tempo, e é isso que caracteriza a democracia, né? Se a gente dissesse que a democracia é de esquerda, provavelmente ela já não seria tão democrática assim, né? Porque ela negaria a possibilidade de gente de direita participar do processo político, e vice-versa, né? O inverso é igualmente verdadeiro nesse caso, né? Então, democracia, na realidade, antes de mais nada, um regime em que é possível fazer oposição, acho que essa é uma das principais questões, né? O direito de fazer oposição, e ser oposição é tão legítimo quanto ser governo, e também a possibilidade de ter posições distintas, diversas, e todas elas serem, em princípio, pelo menos, posições legítimas. Mesmo quem não vai ser muitas vezes contemplado com uma decisão de governo, com a decisão da maioria, nem por isso não tem direito de encaminhar uma determinada demanda, uma determinada proposta, que vai ou não ser contemplada. Isso, o jogo democrático vai decidir, quem tiver maioria, quem tiver mais apoio, mas, em princípio, todo mundo tem a legitimidade de propor aquilo que acha que é necessário, e independentemente de quem esteja propondo isso e do que seja, né, o conteúdo daquele tipo de proposta. Isso que é democracia, por isso que ela não pode nem ser de esquerda nem ser de direita. Tá, atualmente lá nos Estados Unidos surgiu essa política anti-woke, né, da ditadura das minorias, e de uma defesa, adotando aqui o discurso de que é mais à direita, e uma defesa irrestrita dos direitos humanos pela esquerda, e que isso não pode ser debatido, existe uma censura por parte da esquerda, do Deep State, contra qualquer coisa que não atenda a esse discurso e essas pautas. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, acho que existe muito de mistificação, né, nesse tipo de discurso, né? Uma parte disso vai justamente no sentido de que aquilo que muitas vezes se chama de discurso woke, nem sempre, né, mas às vezes tem muita relação com, na realidade, a demanda de direitos iguais para certos segmentos da sociedade que historicamente foram segmentos subalternizados, né? Às vezes se chamam de minorias, nem sempre são minorias, às vezes são setores até majoritários do ponto de vista populacional, as mulheres, por exemplo, mas que muitas vezes são subalternizados, são colocados numa condição secundária
e que, na medida em que reivindicam direitos iguais, participação igual e, consequentemente, mais espaço, que possam falar em defesa das suas posições, aqueles que muitas vezes estavam numa situação muito mais confortável, diante dessa demanda por mais participação desses setores, se sentem incomodados, ou mais ainda, diante do ganho de espaço desses setores que antes eram subalternizados, né? Então, acho que é isso que alguns que questionam aí o chamado discurso woke têm como alguma coisa que lhes incomoda. Mas é claro que você pode ter também grupos, né, que nessa defesa aí dos direitos, né, de mais participação, de mais espaço para esses grupos subalternizados, exageram na dose, assumem um discurso radical, intolerante, impositivo, e isso acaba, eu acho, primeiro, sendo contraproducente, né, porque gera antipatia, faz com que aquilo que poderia ser uma forma de conquistar apoio se torne, na realidade, uma forma de conquistar oposição em vez de apoio. Acho que esse é um primeiro dado, né? E muitas vezes assume mesmo, acho que a gente tem que reconhecer até um caráter autoritário. Mas não é possível misturar as coisas, né? Não é porque você tem certos grupos ou certos indivíduos que defendem uma postura muito agressiva na defesa dos direitos e do maior espaço para aqueles que sempre foram excluídos, que todo mundo que faz isso é autoritário, todo mundo que faz isso está assumindo uma postura agressiva. Isso não é verdade, mas acaba muitas vezes se tomando a parte pelo todo, se apresentando essa parte como se ela fosse o todo, se tentando assim deslegitimar esse tipo de discurso. Eu acho que é isso que o governo Trump, por exemplo, faz, né? É isso que, na realidade, os extremistas fazem, né? Esse tipo de mistificação, de falseamento da realidade. O problema do governo Trump não é ser um governo de direita, o problema é ser um governo de extrema direita. Né? E aí o problema está no extremismo, não está na posição política. E se fosse um governo de extrema esquerda, certamente padeceria de problemas similares, né? De características similares e igualmente complicadas. Né? Então, acho que é por isso que essa crítica ao chamado discurso woke ganhou campo dos Estados Unidos recentemente. Uhum. Você, no início da nossa conversa, falou que tem estudado erosão da democracia, corrosão da democracia, e essa metáfora, né, da erosão, da corrosão, é de que você tem alguma coisa sólida, né, que sustenta coisas sólidas, né, que tem força suficiente para sustentar edifícios e vida, né, e que passa a perder a força e que isso possa rachar, desmantelar de alguma maneira. Por que que essa metáfora faz sentido? Olha, eu não sei se às vezes as coisas são tão sólidas assim, talvez nunca tenham Uhum, sido tão sólidas, né? Mas nem por isso elas deixam de erodir, né? De perder o pouco de solidez que muitas vezes elas têm. Acho que no caso das democracias tem algumas coisas que explicam isso, mas eu vou sintetizar numa ideia principal aqui. Acho que um dos grandes problemas que as democracias enfrentam, e a democracia está longe de ser um regime perfeito, né, que funciona sem defeitos, a diferença tem muito mais a ver com aquilo com que você compara a democracia. As alternativas geralmente não são melhores do que a democracia, ao contrário, são piores. Mas a democracia tem, às vezes, dentre os seus defeitos, o problema dela muitas vezes se oligarquizar, ou seja, de você ter certos grupos que concentram muito poder, o que é, na realidade, uma deficiência da própria democracia. Isso faz com que pessoas que não se sintam representadas ou não se sintam contempladas com a forma como a democracia funciona, comecem a considerar que a democracia é o mal e não os defeitos que ela porventura tem. Né? Ou seja, de novo, toma a parte pelo todo, né? Toma os defeitos da democracia como sendo a própria democracia. E isso tira a legitimidade dela. E aí, muitos que aparecem ali com um discurso antissistema, dizendo que vão mudar tudo, que são contra tudo que está aí, que não fazem parte desse sistema, ganham espaço, ganham audiência, são percebidos como aqueles que poderão finalmente corrigir o que está errado. E, na realidade, são muitas vezes aqueles que aparecem com propostas que vão jogar fora a criança com a água do banho, né, para usar uma uhum, expressão antiga, né, ou seja, vão desperdiçar aquilo que é importante sob a alegação de que estão tentando melhorar aquilo que não funcionava bem. E eu acho que esse é o grande perigo. E é isso que causa, muitas vezes, a erosão da democracia. Ela começa com problemas do próprio funcionamento da democracia que já estão lá. Né? Essa oligarquização, esse fechamento, esse mau funcionamento dos governos,
a não atendimento de demandas. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Um segundo ponto, às vezes, vem até também de um paradoxo, de certos sucessos da democracia. Por exemplo, certas mudanças na maneira como a sociedade está organizada, que tem a ver, por exemplo, com uma coisa de que eu falava antes, essa inclusão de setores antes excluídos e que fazem com que setores que se sentem prejudicados com essa mudança social comecem a atacar a democracia por causa disso. Eles querem voltar ao estado de coisas do jeito que era antes. E aí, de novo, é mais um fator, não é a mesma coisa que a oligarquização, mas é um fator que pode vir somado a ela, que é essa perda de crença na democracia, porque se considera que a democracia está produzindo resultados indesejáveis, né? Tá, vamos dizer, estragando a realidade do jeito que a realidade era, né? Até o discurso do Trump, só para a gente pegar de novo o caso americano, Make America Great Again, né? Ou seja, vamos fazer a América grande de novo. É uma certa mistificação de um passado que teria sido melhor. O passado seria isso, talvez o passado quando não havia imigrantes, quando as mulheres não tinham tantos direitos, quando os negros sabiam qual era o seu lugar, coisas desse tipo. E aí, claro que aqueles setores que se sentiram prejudicados por essa transformação que deu mais direito às mulheres, né, que permitiu que os imigrantes passassem a viver naquele país, que tornou os negros uma parcela da população com direito a tratamento igualitário, né, esses setores vão ver nessa alternativa uma saída para suas demandas, né, para suas insatisfações, no caso. E isso faz com que eles possam, muitas vezes, inclusive, apoiar alternativas autoritárias, como é o caso do trumpismo nos Estados Unidos, mas como é o caso de vários outros governantes em outros lugares. A gente pode até pegar o caso da esquerda, o chavismo na Venezuela também é um exemplo de uma liderança, nesse caso, de esquerda, mas que se propôs como alguém que ia mudar tudo que estava posto, todo o sistema, e a gente sabe qual foi o efeito, né? Diante da insatisfação da população venezuelana com o estado de coisas, produziu, na realidade, uma corrosão, uma erosão da democracia venezuelana, que tinha todos os defeitos que a gente pode imaginar, mas ainda assim era uma democracia. Hoje, infelizmente, já não é mais. Então, esses discursos salvacionistas, né, de mudar tudo, de antissistema, eles são discursos que vêm justamente buscar satisfazer essa demanda por uma mudança do estado de coisas que passa a ser percebido como insatisfatório. E, no caso, quando se trata de um estado de coisas em ordem democrática, de uma democracia que é percebida como insatisfatória, seja pelos seus defeitos, seja até, eu diria muitas vezes, pelos seus méritos, né? E é isso que produz esse tipo de corrosão. O que eu tenho visto muito ultimamente, e acho que compõe isso que você está falando, é muito esse discurso assim, de não me deixam governar, né? Principalmente quando se direciona ao judiciário, né? Engraçado que eu tenho visto muito pouco isso em relação ao legislativo, porque o legislativo em governo de extrema-direita sempre são muito é, cooperativos, né? Não deveriam ser, porque eles estão, em geral, eles estão abrindo mão, né, de um poder de fazer as leis, né, ou de exatamente montar a estrutura do que seria o regime democrático. Mas isso é uma outra discussão. Mas eu vejo, no caso do Bolsonaro aqui no Brasil, ou, de novo, do Trump, ou do Bukele em El Salvador, é, não sei um exemplo prático, mas imagino também que o Maduro na Venezuela, né, todos esses políticos autoritários, não vou falar que são todos ditadores, mas políticos com tendências autoritárias, têm um problema em geral com o judiciário, né, e principalmente sobre essa ordem do não me deixam governar, não me deixam fazer o que o povo quer que eu faça. Então tem duas perguntas aí. Por que que esse ódio direcionado ao judiciário, é, e de onde vem essa noção de que as pessoas que votaram em você representam o povo em sua totalidade? Então, vamos lá. Eu acho que primeiro só eu faria um reparo só no que você está colocando. Eu não acho que é só no judiciário o foco. Acho que ele às vezes pode se dar também sobre o legislativo, dependendo do contexto, né, dependendo da conjuntura. Se a gente voltar, por exemplo, ao começo do governo Bolsonaro, aquelas manifestações, né, que pediam intervenção militar e coisas do tipo, elas também pediam fechamento do Congresso. Né? E por que que isso Verdade. acontecia naquele momento, né? Porque naquele momento o Congresso não era tão solícito quanto
quanto o Bolsonaro gostaria com ele. Né? A gente tinha, por exemplo, na Câmara ainda a presidência do Rodrigo Maia, que não era um presidente de Câmara tão alinhado ao Bolsonaro, Verdade. e aí, consequentemente, você tinha também um ataque ao Congresso. Para pegar outro exemplo, né? Quando o Hugo Chávez ganhou a eleição na Venezuela, lá em 1999, logo no ano seguinte, ele vai começar ali um processo de reforma, né, no seu país, e vai convocar um plebiscito por uma Assembleia Constituinte. E uma das primeiras coisas que essa Assembleia Constituinte vai fazer, e me parece de forma autoritária, porque o Chávez ali consegue uma maioria para eleger essa Assembleia Constituinte, mas ele não tinha uma maioria na Assembleia Nacional, que seria o correspondente ao Congresso, no caso da Venezuela. O que essa Assembleia Constituinte faz é simplesmente submeter a Assembleia Nacional a si, ou seja, na prática, anular o poder legislativo. Por quê? Porque era um poder legislativo no qual o chavismo não tinha maioria. Então, às vezes, o legislativo pode ser também um poder que é percebido pelo político com tendência ditatorial, político autoritário, como um obstáculo, se ele, naquele contexto, for um obstáculo. É que muitas vezes esses políticos, circunstancialmente também, naquela conjuntura, eles gozam de muita popularidade, é o que os leva ao poder. Muitas vezes, com essa popularidade, eles têm também a capacidade de eleger um legislativo à sua imagem e semelhança, e aí não vão ter problemas com o legislativo, né? Quando eles conseguem impor-se como maioria naquele determinado momento e compor com o legislativo um grupo politicamente majoritário. E aí onde é que vai residir o obstáculo, muitas vezes, para esse ímpeto autoritário que essas lideranças têm? No judiciário, né? Porque o judiciário, na maior parte das vezes, não é um poder eleito, então ele não muda com essa mudança de maioria que levou o político autoritário ao poder, ele permanece mais ou menos do jeito que estava, né? O que não quer dizer que em alguns lugares você até não tem eleições para o judiciário, mas elas ocorrem de maneira mais espaçada, não vão obedecer necessariamente ao mesmo calendário daquelas mudanças que ocorrem no executivo e no legislativo. E, em alguns casos, simplesmente, o judiciário nem é um poder eletivo, é um poder de característica burocrática, né? As pessoas ocupam cargos por concurso público e coisas do tipo. Pois bem, o judiciário acaba se tornando um foco de resistência. Né? Por quê? Porque o judiciário não deve, pelo menos, né, esse é o papel dele, se orientar de acordo com os humores políticos do momento. Ele vai se orientar de acordo com a lei, com a defesa da lei, com a defesa, inclusive, da lei suprema, da Constituição, né? E por isso mesmo é muito comum que o judiciário tenha uma coisa que a gente chama de um poder e uma função contramajoritária, né? Ou seja, ele tem a função, muitas vezes, de ser o estraga-prazeres da maioria, né? De tomar decisões contrárias àquilo que é a vontade da maioria num dado momento, por exemplo, para preservar a Constituição. Porque senão você pode ter uma maioria que vai esmagar uma minoria. Por quê? Porque nós somos maioria, eles são minoria, então eles que se calem, aceitem o que a gente vai impor e que se dane. Né? E não é assim que funciona no regime democrático. Né? Como eu já falei, o regime democrático ele é um regime que permite diversidade, ele tem que ter pluralidade. E para ter pluralidade, necessariamente a democracia vai ter que dar às minorias o direito de existirem como tais, como minorias, de terem suas diferenças, de terem divergência, de fazerem oposição, né, e não serem aniquiladas pelo fato de serem minorias e desagradarem, por qualquer razão que seja, as maiorias no exercício da sua vontade. E aí, quem é que vai defender esse direito de existência das minorias e até do usufruto por essas minorias dos seus direitos? É normalmente o Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário vira o inimigo. Né? Por quê? Porque ele está atrapalhando o projeto autoritário. Então, é por isso que a gente vê muito frequentemente essas lideranças atacando o judiciário. Né? O Trump faz isso nos Estados Unidos, fala que quer fazer impeachment de juiz, que os juízes são de extrema esquerda, são todos comunistas. Né? O Bolsonaro do Brasil atacava também o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, né? Enfim, criticava também os juízes. A gente viu na Venezuela o Chávez tendo ali uma série de ações voltadas a capturar o Poder Judiciário, tornar o Poder Judiciário uma extensão do chavismo, né? E para isso, o que ele fez? Olha só que curioso, ele fez eleições para juízes, para substituir todos aqueles juízes que estavam lá e que não tinham relação com o partido dele, por aqueles que fossem partidários dele. E daí, consequentemente, aproveitando de uma maioria que ele tinha naquele momento, de uma popularidade que ele gozava naquele momento, ocupou o judiciário só com a sua turma. Resultado, o judiciário deixou de ser um poder independente, um poder capaz de, muitas vezes, resistir ao executivo e também ao legislativo,
quando esses caminhassem por um caminho que violava direitos de grupos minoritários, de setores de oposição. Né? E é isso que leva a uma ditadura, é uma concentração no poder nas mãos do mesmo grupo, né? Um absolutismo, né? Disso que a gente fala quando fala em absolutismo, né? Um poder sem limites, um poder todo concentrado na mão de um indivíduo ou de um grupo só, né? Tanto faz, pode ser uma pessoa, pode ser um partido, pode ser um movimento, né? Um setor político, tanto faz. Né? E é isso que faz com que o judiciário vire realmente inimigo todos esses. A gente viu isso na Hungria com Orbán, viu isso na Turquia com o Erdogan, viu isso na Polônia, né? Com o partido dos irmãos Kaczynski, que também tinha essa tendência autoritária ali. Ou seja, você tem uma série de líderes de perfil autoritário que tem como um dos seus primeiros objetivos estratégicos, né? Derrubar a independência do judiciário. E enquanto isso não acontece, atacar o judiciário para desacreditar, para tirar a sua legitimidade, mas também para dar legitimidade, por outro lado, a essa ação contrária à independência do judiciário. Uhum. Tem outro assunto que eu gostaria que o senhor comentasse. Para muitas pessoas é um pouco difícil entender esse paradoxo, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de extrema-direita, a gente está falando muitas vezes de pessoas que têm tendências libertárias. Não são todos os libertários que são de extrema-direita autoritários, mas existe sim uma facção, um grupo que, por meio dessa obsessão anti-Estado, acaba tendo medidas muito autoritárias. O que é um paradoxo, que é difícil para as pessoas entenderem, né? Como é possível ser libertário e autoritário ao mesmo tempo? Se eu sou libertário, eu sou pró-liberdade. Se eu sou autoritário, eu sou contra a liberdade. Mas o que a gente vê, personalidades, por exemplo, como o Milei na Argentina, eu não vou nem entrar no mérito da política econômica dele, que não sou economista, mas tem aparentemente dados positivos e negativos, né? Não vou colocar na balança. Mas do ponto de vista da política, né, tem uma guerra, né, é, aberta, né, contra minorias e uma suposta esquerda, uma esquerda que está na cabeça dele, né, que é praticamente obsessiva, né, assim, é muito... que não precisava ser dessa forma. Olhando de fora, né? Nesse sentido, eu até acredito da questão do mandato, né? Eu acho que a população argentina deu um mandato para que ele fizesse coisas do ponto de vista da política econômica que seriam muito impopulares. Ele não mentiu que seriam, né? E que do ponto de vista prático está operando dentro do que de como ele disse que iria operar, né? E eu não vejo muita resistência do ponto de vista da política econômica, a não ser por elementos de pessoas mais à esquerda, né, e mais vinculadas à política, por interesses políticos particulares. Mas, do ponto. E aí eu não entendo por que ele, uma pessoa que se diz libertária como ele, compra determinadas brigas que não precisavam, já que ele já tem o apoio, inclusive, de parcelas da população que são de centro e são de centro-esquerda. Acho que a pessoa de centro-esquerda talvez não fale que apoia, mas que entende que aqui e ali é possível fazer algum grau de concessão. Mas a minha pergunta é essa: como é possível equilibrar esses paradoxos, né, de ser libertário e autoritário ao mesmo tempo? Olha, eu acho que tem duas coisas aí, né? Uma primeira é, às vezes, pura e simplesmente incoerência, né? Que, na realidade, o indivíduo adota um discurso libertário, mas não é de verdade tão libertário assim, né? É libertário quando se trata da minha liberdade ou da liberdade daqueles que estão alinhados comigo, mas não é libertário quando se trata da liberdade dos meus adversários. Vou dar um exemplo no caso do Milei mesmo que você trouxe aqui, né? A maneira como o governo Milei trata manifestantes que se opõem às políticas do governo, e é com base numa repressão muito violenta. Ou seja, um governo libertário permitiria que as pessoas se manifestassem, né, livremente, que não houvesse qualquer tipo de cerceamento a isso, pode ou não depois concordar com elas, acatar suas reivindicações, isso é outra história, mas nem por isso vai reprimir essas manifestações. Mas o que a gente vê no caso argentino é um governo muito repressivo, ou seja, que reduz a liberdade de manifestação, portanto, não é libertário. Acho que aí é pura e simplesmente incoerência desse ponto de vista.
Mas existe uma outra dimensão que também é a seguinte: há uma ideia de liberdade em que você pode fazer absolutamente tudo que deseja sem qualquer tipo de regra que lhe restrinja, né, que é aquilo que a gente poderia chamar, para pegar uma imagem da teoria política mais clássica, de uma liberdade do estado de natureza, ou seja, aquela liberdade da lei da selva, em que tudo é possível, cada um pode fazer o que bem entende, só que a gente sabe que isso leva a uma violência generalizada, né? Porque se todo mundo pode tudo, ninguém tem direito a nada, todo mundo ao mesmo tempo acha que tem direito a tudo, e é um salve-se quem puder, né? Cada um por si, Deus contra todos. Né? Daí a ideia de lei da selva, né? Ou da guerra de todos contra todos. E muitas vezes essa noção de liberdade de certos libertários da extrema-direita é uma noção de liberdade que é essa da lei da selva, essa do estado de natureza. Se a gente quiser pegar um outro exemplo, aqui no caso brasileiro, de novo, com o Bolsonaro, aquela ideia de tirar radares das estradas, né, para que as pessoas pudessem, vamos dizer, dirigir do jeito que bem entendessem ou desobrigar os pais a usarem cadeirinhas para transportarem crianças no carro, que seja o que for, né? Ou seja, se a criança for arremessada para fora do carro, paciência, né? Liberdade do pai dela de deixar arremessar seu filho para fora do carro, ou de andar a 250 por hora numa estrada que não comporta isso e acabar provocando acidentes. Então, essa ideia de que você vai tirando, né, qualquer tipo de restrição à minha liberdade individual, mas é a minha liberdade individual que pode prejudicar os demais, que tem efeitos sobre os outros. Então, certos libertários têm essa noção de liberdade. Ou a ideia de que a vacina não deve ser obrigatória, quando você, na realidade, ao promover uma vacinação obrigatória, você está querendo fazer é impedir a produção de pandemias ou de epidemias. Né? Então, é para isso que serve a vacinação obrigatória. Ah, mas eu tenho direito a não me vacinar. Bem, mas se você tiver uma grande parcela de pessoas não se vacinando, isso pode produzir um efeito contágio. Né? A gente vê o sarampo, por exemplo, sendo retomado em lugares onde ele já estava supostamente extinto. Né? Nos Estados Unidos, você teve muitos casos de sarampo recentes, com a política antivacina, a gente viu o que aconteceu no Brasil durante o período da pandemia. Então, acho que essa noção de liberdade, de que liberdade é fazer o que lhe dá na telha e dane-se as consequências. E aí eu entendo que isso é uma noção equivocada do que significa liberdade. Né? Porque liberdade, na realidade, no meu entendimento, ela implica a possibilidade de você, claro, ser livre para fazer tudo aquilo que você quer, desde que não prejudique os outros, né? Sem o seu consentimento, né? Se você está falando, por exemplo, de adultos que estão interagindo de uma forma que até pode lhes prejudicar de alguma forma, mas eles fazem aquilo consentidamente, bem, cada um que se vire com suas próprias escolhas. Né, digamos, direito da pessoa a fumar, ou direito da pessoa a consumir drogas, ou sei lá, de praticar um esporte perigoso. Mas aí é problema dela, ela não prejudica mais ninguém, ela está pura e simplesmente cuidando da sua própria vida. Mas quando aquilo afeta terceiros contra a sua vontade, aí me desculpe, aí não é mais de liberdade propriamente que se trata, né, no sentido de uma liberdade numa sociedade civilizada, mas é, na realidade, de uma situação de lei da selva. E aí me parece que isso é altamente destrutivo. E por isso é autoritário, né? Porque é o que cria a possibilidade de um passar por cima do outro. Tudo bem, professor. Então aqui a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu tenho duas últimas perguntas que eu gostaria de fazer. Acho que na verdade são três, mas as duas primeiras são, queria entender o seu entendimento sobre o papel da responsabilidade numa democracia, responsabilidade individual e coletiva, pelo que a gente estava falando desse ponto de vista que está em ascensão agora de um certo comportamento libertário, é um comportamento, ao meu ver, que vai contra alguns princípios da democracia, no sentido de que a gente convive coletivamente, né? E a gente é responsável não só pelo que a gente escolhe, mas os efeitos coletivos do que a gente escolhe também. E a segunda pergunta tem a ver com o seu papel como professor universitário, né? Acho que para algumas pessoas que estão ouvindo, talvez pensem que professor universitário é tudo de esquerda, doutrinador, para algumas pessoas, doutrinador safado, né? Tem aí um complemento, um adjetivo que segue, né? E isso é um outro fator interessante, né? Em muitos sistemas, como a gente tem visto,
dessas personalidades autoritárias tem também, geralmente, uma guerra aberta contra as universidades, muito Uhum. por esse argumento de que todas as universidades são de esquerda e que existe uma hegemonia de esquerda contra tudo que seja de direita, o que eu pessoalmente discordo, né? Quer dizer, concordo em parte, porque eu acho que sim, tem uma predominância, mas eu fiz ciências sociais, né? Tive alguns professores de direita, né, ou de centro-direita, que eram muito respeitados, né, e que contribuíram muito para a área. Queria ouvir você. Uhum. Olha, acho primeiro que quando a gente fala em certos espaços, né, certos âmbitos sociais, é natural que esses âmbitos tenham certas características do ponto de vista da sua composição, inclusive ideológica, né? Por exemplo, se você vai olhar a composição das polícias, é comum que nas polícias você tenha mais gente de direita do que de esquerda, né? Assim como nas Forças Armadas. Enquanto que nas universidades você pode ter o contrário, você pode ter mais gente à esquerda do que à direita. Isso não quer dizer que você tem uma manipulação da formação das polícias para que só haja gente de direita, ou uma manipulação da composição das universidades para que só tenha gente de esquerda. É que certas áreas de atividade profissional, inclusive, atraem mais um certo perfil de pessoa do que outro, né? E claro, mesmo no caso, vamos falar das universidades, dependendo da área de conhecimento, isso também vai variar. Né? Não é o mesmo tipo de composição ideológica que você vai encontrar na medicina, na história, na economia e na engenharia, né? E no direito ainda. Né? Você vai ter composições muito diferentes em cada um desses lugares. Agora, de fato, a gente pode dizer que as universidades tendem, de forma mais geral, a se compor talvez mais de gente de perfil progressista do que de perfil conservador. Mais gente um pouco mais à esquerda, eu não quero dizer nem de esquerda, mas à esquerda do centro, do que propriamente gente à direita do centro. Né? Então, acho que é característico desse campo de atividade profissional. Acho que essa é uma coisa, como eu já dei o exemplo, se a gente for olhar no caso das polícias ou das Forças Armadas, tendo um perfil de tipo diferente. Então, acho que primeiro é isso. Segundo, né, o importante é que, independentemente dessa composição, tanto um espaço quanto o outro tenham espaço para a diversidade. Ou seja, que pessoas que não são alinhadas à posição majoritária tenham voz, sejam respeitadas na sua posição, possam participar do debate e que, inclusive, sejam ouvidas com respeito e tenham contribuições a dar a esse debate. Então, eu entendo que o pluralismo da democracia é isso. É você, mesmo quando minoritário num determinado âmbito, você tem a liberdade, direito e respeito para poder se colocar naquilo que lhe caracteriza. Eu acho que é isso que vale aqui. E a responsabilidade democrática passa por aí. Né? A responsabilidade democrática, primeiro, ela é uma responsabilidade de vida coletiva, como não precisaria ser só na democracia. Em vários lugares em que você vive em coletividade, você tem uma responsabilidade para com aquela coletividade. Você não vai fazendo tudo que lhe dá na telha, né? Para a gente voltar àquela imagem do estado de natureza. Você faz aquilo que as regras de convivência comum possibilitam. Né? Porque, afinal de contas, você não está sozinho no mundo, né? Você está convivendo com outros. Quando se trata de uma democracia, essas regras de convivência têm a ver com esses princípios que estruturam a democracia, como o princípio do pluralismo, como o princípio da igualdade, como o princípio da liberdade de expressão. Né? Todas essas coisas são parte, né, da forma de funcionar na democracia, e quem quiser ser responsável coletivamente nesse âmbito vai ter que respeitar o funcionamento desses princípios. Né? E aí, isso vale tanto do ponto de vista individual, como dos coletivos, eventualmente, dos quais eu participe. Né? Se eu tenho um grupo ali, um subconjunto daquela coletividade, esse subconjunto da coletividade tem que saber agir de forma consentânea com os princípios de funcionamento da coletividade como um todo. Eu, como indivíduo, a mesma coisa. Né? Isso se reflete nas mais variadas coisas. Né? Eu vou até mencionar um caso aqui que me ocorre nesse momento, mas que é interessante para a gente pensar essa questão da responsabilidade. Né? Quando se fala em democracia, se fala muitas vezes na questão de que na democracia nós temos o direito de voto, e alguns vão dizer, não deveríamos ter o dever de votar, então o voto não podia ser obrigatório. Agora, a gente pode também olhar por um outro lado. Né? Se eu faço parte de uma coletividade, eu tenho deveres para com essa coletividade. Né? E, portanto,
colocar a minha posição na decisão sobre os assuntos coletivos, e a eleição é um momento para isso, pode ser um dever que eu tenha. E aí, a obrigatoriedade do voto pode ser colocar nesses termos. É quando eu mostro que eu também tenho algo a dizer sobre a coletividade da qual eu participo. Daí a obrigatoriedade do voto. Assim como eu pago meus impostos, assim como eu respeito as leis, assim como eu sigo a mão da rua quando eu estou dirigindo meu carro, eu vou também me manifestar. Esse é um dever para com a minha coletividade. É o lado menos, digamos, democrático e mais republicano desse processo, né? Um dever para com o interesse comum, para com a res pública, a coisa pública. E aí eu vou lá e participo do processo. Então, veja como em qualquer coletividade, e na democrática em particular, essas ideias entre deveres e direitos se combinam e, portanto, as responsabilidades se colocam nesses termos. Né? Nós somos responsáveis uns para com os outros para respeitar os direitos dos outros. E nós somos responsáveis para com a coletividade como um todo quando nós temos nossos deveres para com ela. Né? Então, acho que é assim que a gente pode pensar a solução desse tipo de problema. E minha última pergunta, acho que para fechar nessa toada, é como que eu posso ser uma pessoa mais democrática no meu dia a dia, como é que eu posso exercer mais a democracia e como lidar com pessoas, ou como perceber, como identificar pessoas que têm posições muito antidemocráticas. Olha, acho que primeiro ser democrático é ser tolerante. Acho que essa é a primeira questão, ou seja, ser tolerante para com aqueles que têm posições divergentes da minha. Né? Isso é fundamentalmente ser democrático. O que não quer dizer, né, para a gente de novo colocar aqui uma questão que até se tornou conhecida, famosa nos anos recentes, ser tolerante com os intolerantes. Né? E quem é antidemocrático? Fundamentalmente é o intolerante. Ou seja, os intolerantes não podem ser tolerados no exercício da sua intolerância. Eles devem ser interditados. Há várias maneiras de fazer isso. Claro que você pode, num primeiro momento, admoestar as pessoas, chamar um alerta, chamar a atenção do indivíduo. Olha, você não está sendo correto agir dessa maneira. Às vezes a gente sabe que isso não vai ser suficiente. Determinados indivíduos ali na sua ação antidemocrática, indivíduos e coletividades, né, não estão nem aí para qualquer tipo de admoestação, qualquer tipo de ressalva que se possa fazer ao seu comportamento e vão agir assim, haja o que houver, porque estão convictos, né, daquela sua atuação autoritária. Aí a gente precisa encontrar outros mecanismos para brecar essas pessoas. Então, ser democrático é, antes de mais nada, ser tolerante com a diversidade, com a divergência, com a discordância, com a pluralidade, né, com a possibilidade de fazer oposição, né, ser alguém que favorece a não concentração do poder. Isso tudo é ser democrático. E ser antidemocrático é justamente quem vai contra esses princípios. Né? E aí é fácil de identificar quem é que age assim. Então, só para terminar, última pergunta, se você gostaria de deixar um recado aí para quem tá ouvindo, pensando em como que a gente pode, né, contribuir, botar lá o nosso peãozinho para que a gente consiga fazer essa democracia ser melhor, a democracia brasileira, né, melhor do que está sendo. Olha, acho que primeiro de tudo é importante que a gente não se omita, né? Que a gente tenha algum tipo de engajamento na vida coletiva. Há várias maneiras de fazer isso, acho que não há uma fórmula pronta e há diferentes graus em que isso pode se fazer, cada um sabe aquilo que pode dedicar a esse engajamento com a vida coletiva. Então, acho que essa é uma primeira coisa fundamental. Né? E segundo, que a gente sempre veja os demais quando eles não compartilham das mesmas posições que a gente, sempre como, no máximo, adversários, jamais inimigos. Ou seja, ser divergente não é ser um inimigo do outro. É ser, na realidade, muitas vezes um adversário, quando não até um potencial aliado, porque as pessoas podem divergir tendo o mesmo tipo de objetivo e o mesmo tipo de preocupação. Né? Só vai ser inimigo quem quer, na realidade, impedir que a própria existência do outro continue. E a existência não significa só a vida, mas pode significar, por exemplo, a minha existência como um cidadão com direitos plenos num regime democrático. Se o outro quer tirar isso de mim, aí talvez eu possa vê-lo como inimigo. Caso contrário, de modo algum. Né? Ele pode ser, no máximo, o meu adversário e muitas vezes ele é o meu aliado, porque às vezes quem discorda de mim me ajuda e não, na realidade, me prejudica ou me ataca. Ajuda talvez até a mudar de ideia.
né? A corrigir. Exatamente, perceber os próprios erros, né? As próprias eficiências. Exato. É isso. Bem, obrigado, professor. Foi um prazer. Obrigado pela contribuição. Quem quiser deixar seus comentários, por favor, deixa aqui embaixo, dá o like no canal. E até a próxima. Até a próxima, Pedro. Prazer. Um abraço para você, um abraço para quem nos assiste.